Não, obrigado pela oportunidade. Esse evento aqui surgiu de uma iniciativa do nosso time aqui, né, de gestão de pessoas, para trazer uma palestra nesse meio do meio ambiente, e tinha surgido a ideia, vamos falar de racionamento, essa questão que está muito em voga, a questão da crise hídrica. Bom, acho que eu tenho um nome interessante para indicar, e tem o nome do professor Afonso, que além do currículo aí, coincide também de ser meu pai, nem todos sabem, e eu conversei com ele, e ele foi secretário nacional de energia durante o racionamento, e tem uma grandíssima expertise nessa questão hídrica, né? Então, eu acho que trazer essa experiência e a ideia que é crise hídrica, racionamento, né, lições aprendidas, ninguém melhor do que o professor Afonso para contar aí um pouco do passado. Acho que a ideia é ter um link do que foi vivido em 2000, mostrar as diferenças para hoje, o que se aprendeu, o que não se aprendeu, né? E o tema não podia ser mais atual também, porque tivemos antes de ontem uma MP, né, que tinha assim, muita preocupação do que viria, se ia ter algum tipo de determinação de redução de consumo ou não. Não há. Na verdade, ela cria um comitê gestor de crise parecido até com 2001, mas com grandes poderes, mas ele não tem atribuição com relação à redução de consumo, que está na MP hoje. Ele está mais focado pelo lado da oferta, ou seja, ele vai ter uma ingerência grande na questão de reservatórios, gestão de reservatórios, etc. Um caráter vinculante, né, para os agentes. Então, por enquanto, não temos algo semelhante a um racionamento pelo lado da demanda. Então, professor, é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado por aceitar o convite. Lembrando, a gente tem um evento interno do escritório e com convidados externos. É um bate-papo, é mais informal, mas é um prazer. Não podia deixar de abrir aí para os nossos parceiros externos também, tendo o professor Afonso aqui palestrando, né, dividindo conhecimento, é sempre uma ótima oportunidade. Então, professor, passo-lhe a palavra. Você tem uma apresentação que vai ser mais um guia. Se você quiser colocar aí e compartilhar conosco. Obrigado pelo convite. A gente já fez várias coisas aí com a Madrona, é sempre muito gostoso estar aqui com a Rosane, com a equipe do Madrona. E ontem o Rodrigo Machado conversou comigo, está muito histórico a apresentação. Eu falei, olha, é mais um guia e para fazer o link do passado com o que está acontecendo ou o que pode vir a acontecer, né? E eu sempre gosto de lembrar uma frase que era repetida por um tio meu boêmio. Na verdade, ele era cachaceiro, mas a família o chamava de boêmio, né, para não ficar... Que era, os velhos se comprazem em dar bons conselhos quando não mais podem dar maus exemplos. Eu vou fazer uma apresentação colocando várias meia-culpa no processo do racionamento 2001 e que, quem sabe, os atuais gestores evitam fazer meia-culpa mais tarde, fazendo as correções adequadas, porque após 20 anos nós não vimos correções. Após 20 anos de um racionamento traumático, que teve uma inversão política neste país profunda, com reflexo até hoje, nós não vimos as medidas necessárias para mudar o setor elétrico. E a principal medida que tem é que a energia elétrica, no começo do século XXI, não é a energia elétrica do começo do século XX. Nós estamos num momento que a energia elétrica qualquer um gera. Gera na nossa casa com solar, armazena. Isso aí é diferente do que se passava na época da Guerra das Correntes, no final do século XIX, no início do século XX, onde a energia elétrica, assim como o petróleo, se tornaram essenciais para o desenvolvimento, para o conforto, enfim, para a segurança nacional, questões dessa natureza, que inclusive originaram a regulação, né? A regulação vem muito deste controle sobre a indústria petrolífera. E também, mais tarde, sobre a de energia elétrica. Mas o que nós vemos é que o poder da energia elétrica, porque se organizou por vários fatores, inclusive por causa do período militar, se organizou de uma maneira tão monolítica, tão centralizada, que continua o tempo todo ameaçando a sociedade e o governo. É isso que a gente vê. Nós vemos uma ameaça permanente, vai ter crise, todo mundo deixa de comer, deixa de produzir, deixa de fazer tudo, porque a energia elétrica é essencial e nós não podemos deixar de rodar as nossas máquinas. É isso que se tem. E, na verdade,
Pare de rodar as turbinas, vamos gerar com eólica, vamos chorar ou com solar, e é isso que está se vendo fora de um ambiente de planejamento centralizado, que é uma coisa, nós falamos muito do modelo capitalista, então, mas na essência econômica nós temos um modelo por força de mercado e um modelo planejado. A gente tentou criar um modelo por força de mercado no setor elétrico que continua sendo planejado, né? E pior do que planejado centralizadamente, de uma maneira, de certa forma, muito coercitiva. Então, o que eu vou fazer é colocar aqui uma apresentação que eu preparei para falar um pouquinho deste passado e dos maus exemplos que eu dei, participei, e de certa forma, refletir em cima do que nós temos hoje, tá? Para apresentar para vocês. Então, como sempre, a gente tem aquela dificuldade enorme de acertar as... Eu estou compartilhando certo ou não? Vocês sabem dizer? Está certinho. Tá, está certo. Ok. Se quiser colocar no Muito modo bem. apresentação. Perfeito. Isso, tá ok? Tá. As legendas embaixo que eu não sei como bloquear, que aparece. Bom, mas tudo bem. Só que para começar, eu vou começar do começo, que eu deixei no final a apresentação. Bom, mas só um minutinho. Esse transitório sempre é mais complicado. Bom, pessoal, essa questão água e energia elétrica é uma questão que está perdendo valor no mundo. Já o Brasil e Noruega, Canadá, tinham uma ligação umbilical entre energia elétrica e água. Outros países a relação era bem menor, outros inexistentes, né? Polônia, por exemplo, os países da Europa, de maneira geral, é muito pequena essa relação. Mas nós jogamos no lixo. Com o 41019, de 1957, que organizou, muito bem organizado o setor elétrico, né? Ele jogou no lixo todo o Código de Águas. Jogou no lixo o Código de Águas porque toda a lógica que a água é para outros fins, que a energia elétrica era mais um uso, que tudo isso foi deixado por uma organização muito bem feita, muito cartesiana, dado pelo 41019, que foi ainda mais fortalecida com o governo militar, mesmo antes, com a criação da Eletrobras em 63, e mesmo com as maneiras, os mecanismos do pós-guerra de financiamento para o desenvolvimento, né, órgãos multilaterais. Nós tivemos, então, um fortalecimento de algumas estruturas, alguns setores de infraestrutura, com destaque para o setor elétrico. Isso deu uma força ao setor elétrico em detrimento dos outros usos da água. Afinal de contas, o Brasil é o país da abundância da água, é um país que não faltará água de qualidade, em qualidade e quantidade. O que nós vemos hoje, temos visto a miúde, é exatamente o contrário. Nós estamos com falta de água de energia elétrica, estamos com falta de água para abastecer São Paulo, estamos com falta de água do Rio de Janeiro, acabei de fazer um estudo no Rio de Janeiro, o Rio não tem opção de crescimento de abastecimento de água. Hoje, o que supra o aumento de consumo do Rio de Janeiro é a redução de perdas. Nós temos um problema de qualidade seríssimo da água. Entretanto, nós mantemos o conceito que água é para energia elétrica. E isso aí, quando você ameaça mudar isso, vem uma paulada. Vou dar um exemplo, vou voltar a esse tema mais tarde, mas a questão é muito criticada, a medida provisória da Eletrobras. Mas ali nada mais é que o reflexo de muitos anseios da sociedade, de setores da sociedade oprimidos, dentre eles o setor de recursos hídricos para outros fins, como é o caso dos reservatórios associados à geração de energia elétrica, que não é de energia elétrica. Reservatório é reservatório, certo? Isso aí, inclusive, na Europa, na França, é bem separado, no que é o aménagement hydraulique e o que é a usina, né? A usina é a casa de máquina, é a parte elétrica. Agora, o reservatório é o aproveitamento hídrico, é completamente distinto, né? Então, na medida provisória da Eletrobras, você vê isto. Olha, tem que encher reservatório, tem que ter critério de esvaziamento estabelecido pela ANA aí ao longo dos próximos 10 anos, mas uma regra que não deixe mais esvaziar os reservatórios como tanto. E, para tanto, claro, se aproveitou a oportunidade, oportunisticamente, de se colocar térmicas, que também concordo, mas não inflexíveis, né? Mas, enfim, há uma reação a uma situação de sufoco dos usos da água.
E é isso que nós vimos no Brasil, a miúde, desde 2001 com racionamento. E o que é mais interessante, nada dessas ações, essas forças excessivas do setor elétrico impediu que, nenhuma delas impediu de nós termos crises do setor a miúde e profunda o tempo todo. Isso aí afetou o setor de água, afetou o setor de gás. Nós vamos ver no Brasil vinha desenvolvendo super bem a questão de gás, gás comprimido, gás natural veicular, o GNV, e veio a Dilma. Tem que gerar térmica para não termos racionamento, era a véspera de eleição, tirou o gás do transporte, né, do gás veicular, e morreu esse mercado praticamente no Brasil. Então, o setor elétrico é um setor massacrante, é um setor que se considera único e o mais importante. Os outros nem periféricos não são. Então, é nesse sentido que nós temos que alertar para que se construa uma nova mentalidade da sociedade brasileira sobre o uso dos recursos hídricos e outros recursos como gás, que nós evitemos chegar a ficar capturados mais uma vez pelos operadores, os tecnocratas do setor elétrico. Isso eu digo com muita tranquilidade, porque tenho mais de 20 anos, na verdade, 42 anos no setor, mas desde quando fui diretor da ANEEL já se vai 24 anos, eu acredito, 23, 24 anos, e a gente vê isso repetidamente, certo? Não adianta lei, não adianta nada. Vejam o caso, veio a medida provisória do setor elétrico, da Eletrobras, né, que não se transformou em lei ainda, porque ainda não foi promulgado pelo presidente, mas imediatamente vem agora a 1055, se não me engano, a MP 1055, que já, olha aqui, primeiro, quem vai assinar essa medida provisória é o presidente e o ministro das Minas e Energia, não o ministro relacionado a recursos hídricos. Não o ministro da Economia, quem assina é o ministro do setor elétrico, vamos chamar assim. Isso me preocupa, porque mostra que não vamos aprender nada, não aprendemos nada. Bom, eu gostaria de voltar rapidamente ao passado, para lá antes da crise de 2001, muito se fala que faltou planejamento. Isso é um dos piores argumentos que nós temos em favor do setor elétrico e contra o resto da sociedade. Não faltar planejamento é às vezes muito bom e até necessário, porque o planejamento, ele sempre erra. Eu digo sempre, a operação raramente erra, e o planejamento raramente acerta. O planejamento é uma visão de futuro que tem que ir sendo ajustado. Agora, se querem um exemplo de um planejamento que deu certo, até certo ponto, foi muito bem planejado, foi a transição do Brasil do setor totalmente hidrelétrico para um setor hidrotérmico. O Brasil, por vários problemas, né, fundamentalmente econômico, e não só aqui, né, a famosa quebra dos países da década de 80, eles ficaram sem capital, as obras ficaram paradas, ou realmente muitas não aconteceram, enfim, só numa crise não aconteceu na década de 80, porque a crise econômica veio junto, mas quando nós olhamos como é que o Brasil adentrou um novo modelo do setor competitivo, era muito bem bolado. Nós tínhamos que resolver alguns problemas. Nós não tínhamos gás em quantidade significativa. Nós precisávamos de gás porque, naquele momento, construir hidrelétrica na Amazônia era praticamente impossível. As pressões na Amazônia eram muito grandes. Infelizmente, vieram com esse discurso de obra estruturante, Belo Monte, Santo Antônio, que são todas complicadíssimas e aumentaram o risco hidrológico e, como negócio, são uma grande porcaria. São uma grande porcaria. Tá? Então, esse modelo estruturante é a cara do planejamento centralizado, determinativo, que ajudou a levar a crise e vai levar ainda mais crise no futuro próximo aí. Bom, mas
precisávamos de gás. Nós não tínhamos gás em condição necessária. Precisava, a Bolívia precisava, estava descobrindo gás, a Argentina também, a Argentina deixou de consumir gás da Bolívia, então tinha o problema do narcotráfico, se fez toda uma modelagem para conseguir viabilizar o mercado, ou seja, monetizar o gás da Bolívia e, ao mesmo tempo, temos gás abundante aqui. Se planejou de uma maneira genial o gasoduto Brasil-Bolívia, com N financiamentos, garantia do Tesouro. Em dezembro de 98, nós tínhamos o gasoduto em São Paulo. Precisávamos de térmica, porque a térmica seria a forma de nós precificarmos a energia da água. Antes, a energia da água era precificada, teoricamente, por um valor do custo do déficit. 20 anos depois, nós continuamos da mesma maneira, 25 anos depois. Um custo déficit que, na verdade, é uma abstração e, além de tudo, pega o preço e ainda corta, não deixa chegar no custo do déficit, que, na verdade, é um mau sinal. Eu não deixo chegar ao preço que deveria sinalizar, então, sobre o déficit. Nem isso eu não deixo, certo? Então, o modelo em si teórico que precifica o valor da água, a energia em si, ela tem essas montes de deformações. Mas, se eu tivesse um mercado competitivo, quem que era o valor da energia naquele momento? É a térmica mais cara, que é o conceito mais antigo que tem, é o conceito mais sólido, é a térmica que está operando. Esse é o valor da energia, portanto, o valor da água naquele momento. E nós deveríamos estar agora com térmicas muito caras operando, porque estamos à beira de um racionamento, e, portanto, todos nós, indústria, inclusive, teríamos uma sinalização muito clara de redução de consumo. Mas nós temos medo do mercado, nós temos medo. Voltando, então, ainda ao governo Fernando Henrique, né, aquele momento era um momento de desequilíbrio econômico, era um momento que nós tínhamos uma necessidade de reavivar o setor elétrico, que estava completamente parado, quebrado, na verdade, passivos de 25 bilhões de dólares que foram entubados pelo governo, enfim. Mas tinha algumas oportunidades, como eu disse. A geração térmica, principalmente pelo que se evoluiu de geração térmica no Reino Unido, com a disponibilidade de gás do Mar do Norte, então havia uma evolução da tecnologia de geração a ciclo combinado, havia todo um quadro necessário, oportuno, para que nós implantássemos aqui um mercado competitivo, atendendo o consenso, os princípios do consenso de Washington, e aí o Machado até se incomoda, porque ele é bem crítico, mas, a meu ver, foi fundamental para dar uma roupagem um pouco mais moderna, saindo de um planejamento extremamente engessado, de uma política extremamente engessada de maneira geral, mas principalmente no setor elétrico, e aquilo ali era uma grande oportunidade que nós tínhamos para termos, então, um mercado mais competitivo, tá? E foi cumprido. O que acontece, eu vou pular aqui essas... O que aconteceu é o seguinte... Muitas das obras, na verdade, não aconteceram por um motivo que não é erro do planejamento, não é erro de quem queria construir. Não faltou planejamento, faltou dinheiro. O plano decenal previa obras e dizia já que tinha risco de racionamento em 98 e tínhamos dinheiro? Não tínhamos dinheiro. É um fato. Não tínhamos dinheiro e não fomos capazes de usar o que tem de mais barato em termos, e principalmente no curto prazo, talvez o único instrumento de curto prazo que nós tenhamos, que é a resposta da demanda, a elasticidade da demanda, é o consumidor deixar de consumir ou consumir mais adequadamente. Mas nós, naquele momento, então, ainda tínhamos muitos subsídios, como ainda temos, mas tínhamos muito mais as indústrias energointensivas de alumínio, etc. A pressão era muito grande, não é? Mas o plano decenal de 98 dizer, não, tem risco, porque as obras estão atrasadas. E aí, me desculpe, o chamado relatório Kelman, ele fala, isso já era dito no plano decenal de 98. E... alguém conseguiu dinheiro? E não conseguiu. Primeiro, vamos olhar esse gráfico aqui. O que aconteceu em termos macroeconômicos, seja interno ou externo? Nós tivemos a crise da Rússia, a crise da Ásia, que fez com que a nossa moeda subisse de em torno de R$1 e algo e pouco, né? Pulasse para perto de 2,5.
Então, de repente, todo o planejamento que se tinha foi abalado em 1999, foi fortemente abalado pela questão das crises asiáticas e a descrença. O risco país cresceu enormemente. Torno a dizer, em 98, dezembro de 98, chega o gasoduto. Tinham licitado já térmicas para serem construídas como adaptação de Piratininga, em São Paulo, para se converter em cogeração a gás. Planta aqui, a Shell tinha ganho, e ela abriu mão. Abriu mão por quê? Simplesmente você teve um aumento do risco país, simultaneamente, embora o combustível ainda estivesse barato, veja que o petróleo e o gás da Bolívia era associado a uma cesta de combustível, claro, petróleo que pesava mais, né? Veja que nós tínhamos, o petróleo estava naquele momento a um valor próximo de 12, 13 dólares, eu não me lembro bem o valor, tá? E aí, entretanto, ele começa a subir de maneira muito acentuada ao longo de 99, tá? Em função dessas crises. Portanto, câmbio desvalorizado, ou valorizado, depende de onde eu tome a referência, né? Ou seja, o real desvalorizado e o petróleo subindo para caramba, portanto, não aconteceram as centrais térmicas previstas, não chegaram a tempo, mas houve ações interessantes, tá? Deixa eu voltar aqui. Houve ações interessantes que mesmo algumas empresas americanas mais especulativas, tá? Elas, como a El Paso e a Enron, então, era totalmente especulativa, aliás, mais do que deveria ser, né? Tanto que deu aquele rolo todo com ela, mas elas construíram as chamadas térmicas merchants, né? Uma construiu lá no norte do Rio de Janeiro, a outra no Rio de Janeiro, esperando o quê? Olha, vai ter crise de energia, o preço vai pular lá para cima, e isso aí é um outro ponto que eu acho que foi um erro naquele momento do governo. O custo do déficit era, eu não me lembro o valor certo, mas era algo de $1.000, ou R$1.000, ou mil e poucos reais o quilowatt-hora. Houve um achatamento, correspondia mais ou menos a 500 e poucos dólares. Houve um achatamento, se construiu um teto desse custo do PLD, onde se constrói o teto do PLD, ou seja, o preço de diferença, que devia ser o custo marginal de operação, ele não é, né? Ele bate num teto. Esse teto é muito interessante, mas é demagógico, ele não reflete o custo da energia. E aí, inclusive, essas térmicas mercantes, que teoricamente operam muito pouco tempo, mas quando operam ganham muito, elas foram cerceadas de ter aqueles ganhos esperados, né? É um péssimo sinal para o mercado. Isso foi já durante o racionamento, foi uma das medidas coercitivas. Eu até entendo isso, mas eu acho que teria um passivo a acertar com elas, a meu ver, tá? Bom, mas veja que o pão de pobre sempre cai com a manteiga para baixo, né? Quer dizer, não bastou as obras estarem atrasadas, não bastou nós termos o gasoduto, tinha chegado, tinha tudo, mas não conseguiu operar por causa dessa questão do câmbio, que foi uma condição complexa, né? De você não tinha como resolver no curto prazo, né? E você teve a questão hidrológica. A questão hidrológica, ela é muito importante, para justificar o racionamento, mas não é a causa do racionamento. Não é a causa. Tivesse ela acontecido sem a crise da Ásia, essa questão hidrológica não teria levado ao racionamento. E por outras atitudes, que aí eu participei mais ativamente e erradamente, que levaram a agravar o quadro. Bom, vejam vocês que, se nós olharmos aqui, em 1999, em Pretos, na região sudeste, tá? Você tinha uma hidrologia que ficou, em novembro, tão ruim quanto a de 2000, que é o ano que antecedeu, né, o racionamento. Ou seja, em outras palavras, que deu causa ao racionamento, né? Então, você tinha uma hidrologia tão ruim, mas chegou aqui, a hidrologia recuperou, como nos anos anteriores, a hidrologia recuperou. Em 2000, ela não recuperou, ela não se recuperou, ela continuou caindo,
depois melhorou um pouquinho, voltou a cair no período de água, voltou a cair em 2001. Então, essa surpresa que aconteceu em 2000 é que apavorou todo mundo e levou às ações de racionamento, né? Mas essa surpresa, se fosse um sistema mais resiliente, a palavra da moda, né? Resiliente não é só ser resistente. Resistente é resiliente, mas resiliente é poder não ser resistente, mas se adaptar. É o magrinho bom de futebol que tira o corpo, ele é resiliente, mas ele não é resistente, né? Então, se nós tivermos um setor elétrico mais resiliente, nós temos condições de responder. E aí, voltando a um pedaço que eu interrompi e não continuei, a maneira melhor de ser resiliente é usando o lado da demanda. Um mercado competitivo, um mercado saudável, não é só o que tem muita oferta. Aliás, não deve ser o que tem muita oferta, porque isso prejudica, inclusive, questão de preço. É o que tem uma oferta e demanda muito próximas e que se equilibram. Os dois reagindo. Um reagindo, se o preço está melhor, eu consigo ofertar mais, ou vice-versa, e o outro, se o preço está maior, eu consigo consumir menos, ou vice-versa. Então, essa elasticidade da demanda é fundamental. Eu tenho que ter uma sinalização de preço real para que a demanda possa reagir. Mas eu devo passar isso para a demanda e, ao mesmo tempo, dar incentivos a ela, incentivos estruturais, institucionais, para que ela responda. E aí, nesse ponto, eu quero dizer que nós somos um fracasso. Nós temos nada de mercado de demanda. Nós jogamos pela janela o aprendizado que tivemos lá na época do racionamento. Porque na época do racionamento, nós criamos o mercado de demanda. Ali nasce o mercado, em que os consumidores foram obrigados a reduzir. Tinham cotas para reduzir, mas podia comprar o crédito do outro, vamos dizer assim. Eu deixo de consumir mais e vendo este não consumo a outro. Isso foi um dos grandes ganhos, o maior ganho que se teve. Eu diria, um dos dois maiores ganhos que se teve naquele momento do racionamento. O outro foi a sociedade, de maneira consciente, reduzir o consumo extraordinariamente. É muito comum, muito lembrado o caso, o Sul não estava em condições de racionamento, né? E, entretanto, por causa do marketing na televisão, da informação, as pessoas economizaram energia do Sul, mesmo sem ter que fazê-lo. Isso é uma coisa extraordinária, né? Se tivéssemos feito isso em relação à Covid, teremos, evidentemente, muito menos mortos, né? A questão do marketing, da conscientização, inclusive das pessoas mais simples, que são as que aderem ainda mais, porque aderem por coração e não por racionalidade. Isso faltou neste momento. E por que eu estou dizendo? Há 3 anos atrás, a EPE, junto com a ONS e a ANEEL, organizaram um programa de gestão de demanda, né, o chamado Demand Response. Fracasso total. Não aconteceu nada. Não tinha sinalização de preço. Veja, qual é o maior problema nosso hoje? Não é a energia, pelo menos é o que se prevê nesse momento, ainda não é a energia acumulada, mas é a capacidade de atender a hora do pico. Nós estamos com esse problema, que os reservatórios esvaziando, diminui a queda. Diminuindo a queda, diminui a potência. Então, eu estou com menos potência para atender o mercado. E, neste momento, portanto, se nós tivéssemos um modelo de demand response, né, de resposta à demanda, avançado, coisa antiga, gente. Coisa que se faz na Europa, nos Estados Unidos, há mais de 30 anos, 40 anos. Antes da digitalização dos 3G, 4G, 5G, era comum, certo? Entretanto, não conseguimos fazer no Brasil. Não conseguimos. Que era uma maneira que seria extremamente importante neste momento. Não conseguimos criar ainda um mercado onde não só os ofertantes participem de maneira ativa, mas eu, consumidor, quero consumir menos e vendo o meu excedente. Você tem já alguns instrumentos que levam a melhorar um pouco isso, mas longe de ser um mercado realmente com que se chama demand side bidding, né? Onde as demandas são leiloadas ou ofertadas no mercado. Isso aí é um ponto fundamental, seria uma maneira que deveria estar corrente, funcionando já há mais de década. Entretanto, não chegamos lá. Tá? Isso aí, continuando a
a nossa conversa aqui. Opa, eu não estou, deixa eu ver o que, aí, pronto, né? Eu gosto, mais uma vez, lembrando, né, que a gente, dos meus erros, né, eu acho que um deles mais interessantes é que eu vou até voltar um ponto aqui, naquele momento aqui, em 2000, perdão, nesse momento aqui de 2000, novembro de 2000, antecedendo o ano do racionamento, o Operador Nacional do Sistema, doutor Mário Santos, pediu, então, uma autorização lá para que se pudesse gerar mais térmicas. E a nossa posição na ANEEL, não, é o Mário Santos, sempre quer mais recursos. Não, o ano passado a situação estava pior e tudo correu bem, nós não autorizamos, e aconteceu o racionamento, né? Mas era uma coisa assim, ninguém é mal intencionado nesse momento. Lembrar a pressão inflacionária, como agora. Agora, nós não temos dúvidas que essa bandeira, que foi agora aumentada de 50%, vai ter um impacto inflacionário fortíssimo, não é? Fortíssimo. Nós temos a questão do dólar pressionando, naquele momento nós tínhamos também essa questão. Então, quando nós estamos no governo, a gente quer tentar fazer política macroeconômica junto com a política microeconômica. Então, é um negócio que nos coloca sempre numa situação desconfortável, e as pressões são grandes, né? Mas, vejam, tinha acontecido tudo bem em 99, por que não ia acontecer em 2000, ou seja, íamos entrar em 2001 com água, etc, etc, né? Por quê? Agora, tudo isso seria possível se criássemos sistemas mais resilientes, que não conseguimos construir, tá? Bom, então, muitas coisas foram feitas, então, de afogadilho, logo que começou a detectar a crise, né? O ministro Tourinho criou o programa prioritário de termoelétrica, 48 térmicas, e a gozação não era 48 térmicas, era entre 4 e 8 térmicas, né? Porque nós vemos isso novamente agora, de repente já começa, vamos conversar com a indústria para reduzir consumo, etc. e tal. Você vai ver, a ANEEL, bem intencionada, tentou fazer isso, criou programa de racionalização do consumo e aumento da oferta. Eu acho que é muito pouco que pode acontecer. Pode dar certo, não tenho essa bola de cristal dizer que não, mas eu acho bastante difícil, tá? De maneira voluntária. Agora já estão falando, não, nós vamos dar incentivo grande, valores altíssimos que eu li hoje no jornal, para pagar a redução da demanda. Mas por que não deixa o mercado fazer isso, como foi feito no racionamento? Cria as cotas, o mercado faça. Por que eu vou colocar um valor que depois, se não vier a crise, todo mundo vai dizer, mas fulano ficou milionário com aquilo. Vocês sabem que as térmicas emergenciais deixou muita gente milionária. E aí, ó, viu? A térmica dele nem motor não tinha. Ou se tinha motor, não tinha pistão motor. E muitas realmente nunca operaram, porque era um traste velho, né? Mas, na verdade, ele estava lá. Ele aproveitou a oportunidade dentro da lei, dentro do quadro, obviamente, muitas vezes ocupando, no caso da PPT, as pessoas conseguiam emplacar sua térmica por ligações de amizade, tá? Na térmica emergencial foi um pouco melhor, mas a verdade é que ninguém acredita que a capacidade de reação do mercado, e sabe o que me irrita? Que a capacidade do mercado é notável. É notável. Veja a geração distribuída. Um país com dólar lá em cima, um país quebrado, e nós estamos tendo uma expansão da térmica, da geração distribuída solar, notadamente, fantástica. Isso aí quebra paradigma. E chega naquele ponto que eu iniciei. Energia elétrica hoje é commodity. Energia elétrica vai estar. Você vai poder comprar lá televisão, painel solar. Aliás, já compra. Se você for no Leroy Merlin, você vai lá, tem painel fotovoltaico vendendo junto com material de construção. Então, para, gente. Para que isso? Por que o setor elétrico tem que se colocar como a única coisa fundamental para manter a nação? Isso me incomoda profundamente. E lhes digo aqui, assim como tenho dito, desde quando estava no governo em posição bastante destaque. Bom, eu vou me embalando para falar, eu vou convergir um pouco aqui, eu vou pular toda essa parte aqui, pular para recursos hídricos, para falar mais uns 5 minutos aqui. Professor, mas nessa linha que você colocou, né, nós temos a expansão hoje da capacidade de gerar instalada muito mais concentrada no mercado livre do que no regular, nos leilões que foram criados lá em 2004, e a regulação não mudou nada para adaptar isso, se adequar a essa nova realidade.
É o mercado suprindo o planejamento, apesar, né, despite a regulação, porque a regulação continua privilegiando o regulado, seja para conexão, seja para tudo. Então, essa só em linha com o que você estava falando sobre a questão da resposta do mercado. Não é perfeito, não tem dúvida, mas é só um ponto aí para colocar. E essas deformações devem crescer. À medida que a medida provisória da Eletrobras, ela traz o benefício para o consumidor livre, né? Mas, por outro lado, nós sabemos que o livre, não, ao contrário, o cativo, nós sabemos que o livre está aí com uma série de benefícios não pagos em encargos setoriais que deveriam pagar, né? Então, na verdade, nós deveríamos uniformizar isto. E a abertura do mercado agora deveria ser total. E, claro, ter aí um comercializador de última instância, né? Quem não quiser ser livre, aliás, seria invertido. Você, acima de certa potência, é obrigado a ser livre. E abaixo, você pode ficar como cativo, sabendo que você tem que encarar certos encargos aí já caracterizados. Mas, realmente, Machado, você colocou muito bem, não o modelo está completamente estagnado. Formar preço por modelo matemático, ou ter vantagens, o pessoal tem que entrar no ACR para poder garantir conexão e depois vende o resto no livre. É um negócio, nós demoramos demais. O país demorou demais para introduzir gás natural. Agora que nós estamos tendo uma oferta um pouquinho maior de gás natural com o GNL, não temos rede de gasoduto. Aí você vê na medida provisória tentando levar o gasoduto para o interior do país através de tempo, que eu não acho errado. Isso é política pública que foi feita nos Estados Unidos, eu não acho errado. Acho errado o que vem junto, que é a inflexibilidade térmica. Mas lastrear gasoduto com térmica foi o que foi feito no gasoduto Brasil-Bolívia, certo? Trouxe o gás e criou-se o take or pay para poder lastrear o gasoduto. Isso eu não vejo como erro. E isso, prática que foi comum lá fora. Agora, por que não, como é alegado, não, as térmicas têm que ficar onde for economicamente melhor? Assim, vamos voltar lá em 1808, tudo ia ficar no Rio de Janeiro, né? Porque o carioca até hoje acha que o Dom João mora no Paço Imperial, né? Que trabalha ali, porque é tudo concentrado no Rio de Janeiro. Se for assim, eu tenho que ter política pública, e a política pública não é feita por tecnocrata, ela é feita por político, ela é feita no Congresso Nacional, mais do que no próprio Executivo. Pode ser por proposição mas é feita no Congresso Nacional. Então, portanto, é legítimo. Esses artigos cometem esse erro e parece que o setor elétrico é uma beleza e que agora a medida provisória ferrou tudo. Brincadeira, né? Nós sabemos que não é isso, né? Mas vamos voltar aqui novamente à questão essencial da água. Isso que vocês veem, eu era secretário nacional de energia em 2001 e o meu grupo de pesquisa em Itajubá fazia um trabalho enorme no Lago de Furnas, fazia um trabalho de prospecção, de levantamento de dados, etc., para Furnas, só para vocês terem uma ideia, ele é o maior reservatório de impacto antrópico, porque não é o maior reservatório em área nem em volume, mas é o maior reservatório em perímetro e o perímetro mais ocupado por população e por economia, né? Enfim, o impacto antrópico é enorme. Você tem áreas em Furnas como esta aqui, que quando do esvaziamento do reservatório, o litoral, vamos chamar assim, do reservatório, se afastou 20 quilômetros. Esta região aqui, ela se transforma em pasto, e depois é ocupada por cobras e lagartos, depois vem a água, cobras e lagartos vão tudo para dentro das casas, etc. Esgoto fica a céu aberto. Aí vocês falam, não, mas o reservatório é da hidrelétrica. Não é. O reservatório, inclusive, é gerenciado pela Secretaria de Patrimônio da União. O reservatório não é da hidrelétrica. A hidrelétrica ela tem a responsabilidade sociopatrimonial sobre o reservatório. Mas ele não é da hidrelétrica, ele não é vinculado à hidrelétrica. Isso aí é muito importante. Nós temos que desvincular. A Lei 9433 diz isto, nós temos que ter uma visão dos reservatórios completamente distinto. E agora, torno, para a gente convergir aqui, quando eu esvazio o reservatório, eu perco potência, e o mesmo metro cúbico de água que gerava, vamos dizer, 1 megawatt-hora, vai gerar agora menos. Ou seja, a produtividade da usina cai. Eu vou gastar mais água para produzir a mesma energia ou para o mesmo tanto de água produzir menos energia. Agora, imagine o seguinte, imagine que fosse um sistema só térmico e água, hidrelétrica. Se eu abaixo o reservatório,
eu vou produzir menos energia elétrica e, portanto, vou ter que gerar mais térmica. O raciocínio é o contrário. Ter térmica não é gerar mais com térmica. Esta é a grande falha da medida da medida provisória da Eletrobras, que ele põe térmica e põe flexibilidade. Não, nós devemos ter térmica, mas com flexibilidade, porque eu manteria os reservatórios mais altos. Tá? Nós já tentamos fazer isso durante o racionamento, foram criadas as curvas de aversão a risco, depois transformaram mais uma vez numa abstração matemática de modelo, que não leva a lugar nenhum e os reservatórios ficam esgotados, impacto econômico enorme, brutal, irreversível e não há estabilização ambiental. Nós acabamos com a hidrovia durante o racionamento, toda vez que fala esse racionamento, a Dilma repetiu esse erro, o canal Pereira Barreto é inviabilizado, que liga o Rio Paraná ao Rio Tietê, e, portanto, nós colocamos na estrada de São Paulo 4 a 5 mil caminhões a mais carregando grãos, porque coincide a seca com colheita, né, com safra de grãos. Então, nós temos um impacto ambiental enorme, econômico nisso aí. Nós desprezamos, nós poderíamos ter no Brasil uma rede de hidrovia, não só de planície, como na bacia amazônica ou na bacia do Paraguai, mas uma grande rede hídrica, uma grande rede de hidrovia, usando eclusas na barragem. Nós não temos eclusas, as que nós temos, tirando a do Tietê, nenhuma funciona, não é? Tem a do Tucuruí lá, que não serve de nada, porque não existe a rede, não existe a integração. E nós temos hoje, quem olhar, a hidrovia tem uma importância já econômica do Brasil muito grande. Vejam a experiência das hidrovias do Brasil, aquela empresa relativamente recente, o que está fazendo na bacia do Paraguai, agora avançando sobre outras bacias. Então, nós só conseguiremos isso se mudarmos os critérios operacionais dos reservatórios. Isso é possível, porque hoje nós temos térmica, nós temos gás, nós temos as renováveis para contribuir. Os reservatórios não devem ser para as hidrelétricas, mas para o sistema e, antes do sistema, para a sociedade. É este o maior discurso, é este que eu acredito. E nesta proximidade do Dia Mundial do Meio Ambiente, se o Brasil conseguir enxergar isso, se nesta crise, este comitê criado tempestivamente agora, se ele não ofender estes princípios, se ao contrário, fortalecer esses princípios, entender que a sociedade responde, que o setor produtivo responde com sinais adequados, como aconteceu no racionamento, nós teremos mais um ganho e, quem sabe, assim, construir um novo modelo institucional. É isso que eu queria lhes colocar de maneira resumida. Obrigado, Machado. Muito bom, obrigado, professor. É interessante esse link, né? Você colocou no final também, da questão ambiental, que muitas vezes as pessoas não têm essa visibilidade, né, com relação aos reservatórios, né? O setor elétrico ele tem uma força muito grande, como o senhor bem disse, né? Saiu a MP dessa gestão de crise, quem foi para a televisão falar sobre a MP foi o ministro de Minas e Energia, né? E não um conjunto de ministros, e a água a gente sabe que ela impacta todos os setores, né? O setor econômico, a questão ambiental e etc. Então, esse privilégio que se dá dos reservatórios hidrelétricos somente para a geração de energia é algo que me preocupa, e ontem eu até dei uma entrevista para um jornalista amigo lá do canal Energia, e que eu coloquei exatamente isso. Olha, a minha grande preocupação dessa MP de anteontem, né, a 55, é que ela mostra que a resposta, neste momento, acho que foi tempestiva, precisa ter um comitê gestor ali com um caráter compulsório, então ele vai estar acima do CMSE, né, do Comitê de Monitoramento, só que ele vai só pelo olhar da oferta, como eu mencionei no início. E isso me preocupa, porque ele fala lá que pode operar os altos reservatórios sem os limites normais, inclusive questões ambientais, etc. Então, ele dá uma carta em branco ali, que no momento que nós estamos, a gente sabe que o setor elétrico tem um peso político muito grande, o Fernando Henrique está aí para a história, está para mostrar, né, o racionamento teve um custo político altíssimo para o Fernando Henrique, PSDB, etc. Então, eu tenho um pouco de receio de como isso vai ser utilizado na prática. Quer dizer, se eu levar o exaurimento e essa questão ambiental, todos esses usos múltiplos das águas, que o senhor perfeitamente colocou, com quem, aliás, me ensinou, né, ao longo dos anos, for colocado de lado, a gente tem um problema muito grave, e o pessoal precisa entender que o preço disso vem a prazo, mas é um preço muito alto, né? Porque o preço da água hoje
ele ainda é bem menor que o preço da água no futuro, se for faltar e planejamento e sem ter a resposta adequada que a gente tanto precisa. Então, enfim, mais uma vez, eu sei que você tem uma limitação de horário, tem um compromisso agora, queria agradecer aí a presença, toda essa visão de compartilhamento de conhecimento, obrigado por ter aceito o convite, né, tanto de última hora, assim, para a gente ficar nesse mês do meio ambiente, comemorar isso. Acabou que a palestra passou questões históricas interessantíssimas, mas o foco e aí eu conheço muito bem, obviamente, a trajetória do professor, a preocupação com os recursos hídricos, a importância que isso tem, a racionalidade, o uso múltiplo, e você não pode, mesmo sendo professor do setor elétrico, né, historicamente, e tendo tido posições, sempre defende a água como sendo um bem muito acima do que a energia em si, né? E eu ouço falar da questão do hidrotérmico, né, desde quando eu nem sabia o que era isso ainda. Então, é algo muito importante realmente, e é isso que a gente queria deixar aqui. Então, a medida tem, e aí falando pelo meu lado legal e dessa medida que veio a calhar, né, 2 dias antes do nosso encontro aqui, a medida ela tem, sim, ela foi tempestiva, é importante, eu acho que o governo vem tomando medidas relevantes, né, você tirar o laço aí de preço para poder despachar térmica por segurança, que foi algo que foi feito recentemente também, a AMP trazendo a questão das térmicas, com todas as críticas que eu possa ter, é importante, é meio que uma repetição, de certa forma, que tivemos com o PPT, que o professor até mencionou, o Programa Prioritário de Termoeletricidade, para a gente botar térmica, com críticas, mas, enfim, está tendo respostas. Mas essa MP, eu acho que o que me preocupou mais foi essa questão dos reservatórios, e não pode ser um cheque em branco, eu acho que e não pode se privilegiar o setor elétrico de uma maneira política, né, em detrimento de todas as questões técnicas, porque, como o professor mostrou aqui em 40 minutos, tem muita técnica por trás, tem muita gente que entende o que tem que ser feito e é o que se espera, né, que essa Câmara e os ministros busquem a assessoria técnica para tratar o tema adequadamente. Então, professor, se quiser falar alguma coisa para encerrar aí, agradeço novamente e quiser fazer uma remarca final. Tudo que eu falei pode vir com palavras novas, né, Machado? ESG, né? Pode vir. Agora a moda é ESG, mas é isso. Não existe condições de vivermos nesse mundo aí, né? O livro tem um livro do Goldenberg, que traduzido em francês, Pour un monde vivable, né? Por um mundo vivível, né? E é isso que nós precisamos, né? Nós precisamos de um mundo vivível, né? Um Tietê. Eu vou numa padaria ali perto do Tietê, ali eu falo umas fotos antigas, mas não é só poesia, é economia, sustentabilidade, é menos coronavírus rodando por aí, né? Então, não é de quem é do setor, teve uma formação toda no setor, mas tem essa crença dentro, e é uma crença que tento colocá-la como racionalidade, não como religião. Tá bom? Então, obrigado mais uma vez a todos vocês do Madrona, essa convivência sempre é muito agradável. Obrigado aí, gente.